todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Um bom dia, um bom sábado para glória e honra do nosso Deus, nosso Senhor. Esse sábado especial, a qual o Senhor, sempre eu digo, o Senhor nunca aboliu o sábado. Ele disse, lembra-te do sábado para o santificar, né? Jesus disse, eu não vim abolir, não vim abolir nada, né? O Senhor Jesus, ele veio mostrar para nós como é que se deve fazer. Nunca ele aboliu a lei do papai, né? Então, no sábado, é necessário realmente nós lembrarmos dele. Hoje é sábado, consagrar nossa vida. Mas não é ser no sábado. Quando a pessoa ela não quer, ela diz isso, né? Não é no sábado que nós temos que consagrar, não é só no sábado que nós temos que orar, é todo dia. Mas nem todo dia, nem no sábado, né? E muito menos no domingo. Aí vai empurrando, né? E passa e não consagra nem um dia, não é verdade? Mas pelo menos tem um dia, né? Agora, quando tem culto de libertação, porque todos os cultos Jesus liberta. Mas a pessoa está lá nos cultos de libertação, né? Campanhas, né? Mas é de quinta-feira, é campanha. Campanha do quê? Campanha de cura. Então eu vou lá, vou receber minha cura, vou receber minha bênção. Mas o sábado, quando fala que é sábado para santificar, aí não pode, né? Aí Deus aboliu, né? Mas eu, em particular, sempre vou lembrar do sábado. E automaticamente é algo assim, né? É de Deus, né? Porque o Espírito Santo faz nós lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. E o sábado ele é muito especial. E é um final de semana que a gente pode ter mais, como posso dizer, um tempo melhor, né? Afinal, sempre no final de semana a pessoa, ela diz, eu vou para a igreja, né? Porque dia de semana é corrida, é trabalhoso, é cansativo, né? Então tem a consagração no sábado. Estou indo lá buscar Deus para minha vida, santificar a minha vida, né? Isso aí é uma coisa assim muito individual hoje em dia, né? Porque não se espera isso de muitos ministérios, não. É muito raro ministérios que se preocupem em fazer jejuns, santificar. Muito menos no sábado, né? Com aquela tese, Deus aboliu, precisa. Mas os que são do Senhor, realmente, se santifica sempre, seja no sábado, seja em outros dias, é claro. Mas quando essa pessoa ela põe na sua mente que ela quer realmente se santificar, se chegar um pouco mais diante do papai, ela vai buscar santificação, jejum, oração na igreja. Não tem outro lugar melhor, né? Uns gostam de buscar no monte, em outros lugares, mas desde que esteja debaixo da obediência, né? Porque a desobediência é um caminho muito triste, um caminho sem volta, né? Por isso que, olha o que o Senhor Jesus teve que fazer, descer para consertar nossos erros, por causa do quê? Da desobediência, né? Então, mas aqui eu gostaria de estar lendo em Jó 30, a palavra do dia, né? E
diz assim, ó, Jó 30 diz assim, Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos. Já de velhice se tinha esgotado neles. De míngua e fome se debilitaram e recolheriam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malta junto aos arbustos e o seu mantimento era raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles, como um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, eles sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram meus pés, prepararam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento persegue a minha honra, e como nuvens passou a minha felicidade. E agora derramam-se em minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se desnudou meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derretem-me meu ser se derrete. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderá a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmãos, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e o meu órgão em voz dos que choram. Amém. Não fica lendo o capítulo todo, né? 31 versículo. Meu Deus do céu, do que nós estamos reclamando, né? Jesus, né? Paciência de Jó, eu quero ter a paciência de Jó. Ai. É como nós lemos ontem, né? A tribulação produz a paciência.
Quer ter a paciência de Jó, tá? Mas para Jó ter a paciência, olha o que ele passou, né? Meu Deus do céu. Olha a situação né? do que ele ficou, né? Do que ele se encontrava. Meu Deus. E aqui, olha só como eu digo, né? A gente lê tanta palavra de Deus e tem coisa assim que a gente lê e nem medita, né? Mas nessa meditação, olha o que ele relatou. Olha só, ele disse assim, que os moços, quer dizer, os de menos idade do que ele, quer dizer, os jovens, né? A qual o pai deles vivia uma situação muito difícil. E Jó acolheu eles, ajudou eles. Esses meninos de menos idade do que ele, os mancebos, davam risada dele, de ver ele naquela situação tão horrível. E ele falou assim, ó, eu ajudei os pais dele, coloquei eles no meu rebanho, né? Quando eles não tinham o que comer, né? Eles não tinham onde morar. Eles comiam, né? Eles colhiam malvas junto aos arbustos e o mantimento deles era raízes. Talvez, né, no tempo de hoje, eles comiam mandioca, entendeu? Raízes. Eles eram expulsos, mas ele agregou essas pessoas, né? Eles não tinham onde morar. Eles eram tidos, passados por filhos de doido, gente que não tinha nome. Eles eram expulsos das terras. Mas ele está dizendo aqui que ele ajudou essas famílias. E agora, esses jovens passam perto dele, chuta ele, cospe nele. Olha, medita nesse capítulo para ver se não é isso que ele está dizendo. Os jovens menos de idade do que eu passava por ele, chutava ele, cuspia nele, zombavam dele. Você está entendendo? Aí a gente medita aqui. Que situação! O homem perdeu tudinho, né? Deus deixou. Deus deixou. Perdeu tudo. Ah, se fosse um filho, se fosse uma ovelha, se fosse um gado. Não, ele perdeu tudo que ele possuía. E não possuía coisas poucas, não. Ele era riquíssimo. Ele era um dos homens mais ricos daquela época. Ele morava na terra de Uz, lá na terra de Abraão, do patriarca lá. Naquelas terras lá, terra de Uz, lá no começo. Ele era um homem muito honrado, respeitado. E aqui a gente vê que ele tá dizendo que esses pais, essas famílias, eram expulsos porque eles não tinham nada. E às vezes eles iam peregrinar em algum lugar e as pessoas expulsavam eles. Eles não tinham comida, eles comiam raízes. Você está entendendo? Aí, e agora Jó, perdendo tudo, ficando naquele estado miserável, eles passavam, davam risada dele, cuspia nele, chutava ele. Você está entendendo? Aí, a gente pensa assim, nossa, eu ajudei tanto essa pessoa, eu ajudei tanto essa família, e hoje essa família é ingrata, essa família, ela escarnece de mim. Esse povo chegou aqui na cidade sem nada,
E hoje essa pessoa está aí, ó, abençoada, próspera, e ela hoje me maltrata, ela passa perto de mim e finge que não me conhece, né? E quando eu mais preciso, essa pessoa vira as costas para mim, entendeu? Então a gente vê na palavra de Deus que a gente tem exemplo para tanta coisa. A Bíblia, ela reflete o nosso estado. Ela mostra para nós também que a situação nossa está patente aos olhos do Senhor. Ah, mas foi o Senhor que colocou Jó nessa situação. Realmente, foi mesmo. Tanto é que aqui depois ele começa a falar de Deus, né? Oh Deus, o Senhor fez isso comigo. O Senhor me lançou na lama. Eu fiquei como pó, né? Ah, Senhor, eu clamo, o Senhor não me responde, né? Oh, meu Deus. Eu levanto, eu falo com o Senhor, mas o Senhor se esconde de mim, entendeu? Então Deus faz isso. E se Deus quiser provar a gente, será que a gente vai resistir? Será que nós vamos ficar firme, né? Oh, meu Deus, nem prova, Senhor. Nem prova, Senhor, porque a gente pode perecer. Porque, como eu digo, se numa gotinha de água a gente já está desesperado, imagine o que a gente vai fazer na enchente do Jordão, né? Se numa terra de paz estamos confiados, o que a gente vai fazer na grande tribulação? Se agora, só por causa de uma meia palavra, a gente já chuta o pau da barraca, imagina por uma palavra toda, né? Misericórdia. Mas a gente vê aqui, ó, que além, eu nunca tinha meditado nisso. Estou meditando aqui convosco. Olha só, que todas as tribulações de Jó, essa dor terrível que ele passou de chagas, né? Foi ferido com chagas também. Oh, meu Deus! E ainda passava esses filhos desses homens aí. E ainda ria dele, zombava dele, cuspia nele. Ai, 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 coitado. Que situação que ele ficou, né? Meu Deus. E o pior, eu acho que Deus fez igual aconteceu com Jesus, né? Deus não ficava olhando para ele assim, porque é como Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? É como a gente ouviu esses dias na pregação, né? Quando a gente vê um filho internado, a gente vira as costas para a gente não ver aquele sofrimento, misericórdia. Eu já fiz isso uma vez, eu não aguentava. Eu não aguentava, eu virei para não ficar vendo ali aquele sofrimento do meu filho e falei, Senhor, Tó, é teu, Senhor, eu não aguento mais, esse é teu, Tó. Ah, Senhor, não queria ficar vendo mais, eu não aguentava mais. Então, não é que Deus desampara a gente, é que a gente precisa passar por isso e muitas das vezes Ele se cala. Deus se cala até que se cumpra o prazo. A nossa luta tem prazo, a nossa dor tem prazo estabelecido por Deus. A vitória chega, mas muitas das vezes a gente é mesmo assim recompensado com ingratidão da parte de muitos, mas a gente não pode nem ficar esperando não, gratidão de alguém não, mas para quê? A gente sabe que o ser humano é assim mesmo. Não adianta você querer dar para receber depois, que não vai adiantar não. Não adianta você ficar aí levando presentes e comidas a fim de receber troco, porque vai ser difícil. Ah, mas eu ajudei tanto, eu levei isso, levei aquilo para a pessoa, e agora a pessoa é ingrata.
Até mudou de cidade sem falar nada para mim. Né? Não tem que ficar esperando nada. O que a mão direita deu, a esquerda não tem nada que saber. Não precisa você tocar trombeta, falar para todo mundo que você ajudou, né? Aqui Jó, eu creio que Deus permitiu que ele relatou isso para que sirva de exemplo para nós, né? Ele contando aqui, ó, que ele passou, né? Que ele ajudou, com certeza, né? Ó, agora riem de mim e os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de ser pastor do rebanho dele, né? Eles dão risada de mim, cospe, né? E foge para longe de mim, desvia o rosto de mim. Tá entendendo? É isso aí, né? Mas, em tudo isso, ele falava assim, o meu Redentor está vivo. Eu sei que eu tenho um Redentor. O meu Redentor breve se levantará na terra. Ainda profetizou que Jesus que ia vir, né? Lá atrás ele falou isso. O meu Redentor vive. O meu Redentor, quer dizer, logo, logo Deus vai me resgatar dessa situação, porque Ele é vivo. Meu Deus, perdeu filhinhos, perdeu filhas, perdeu toda a sua herança, sua fazenda, sua casa, né? Uma casa grande, a qual os filhos vinham fazer festa de aniversário, né? Banqueteando. Quando a casa caiu sobre todos os filhos dele, que morreu todos de uma vez só, eles estavam festejando. E com certeza Jó estava lá orando. Toda vez que Jó ia orar no altar de Deus, eu creio que ele tinha um lugarzinho. Sabe aquele lugarzinho que a gente gosta de orar? Então, ele foi lá, nesse lugarzinho, e sempre ele oferecia um holocausto a Deus. E ele ofereceu holocausto por ele e pelos filhos dele. Porque se porventura nessa os filhos tivessem pecado de alguma forma, então ele já estava fazendo ali uma expiação pelos pecados dos filhos. Jó, ele pensava em todo mundo, né? Ele pensava assim como eu e você. A gente ora por nós e também ora pelos nossos filhos. Vai que nossos filhos estão pecando por aí, né? Então a gente diz, Senhor, perdoa eu, perdoa meus filhos, perdoa minha família, perdoa a igreja. Não é assim que a gente faz? Então Jó também fazia isso, né? E aí ele perdeu tudo, mas a gente vê aqui o que tinha dentro do coração dele, a essência. Isso aí ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar isso de dentro do nosso coração. A essência do Deus vivo. Uma vez que a gente prova esse amor de Deus, esse amor permanece para sempre. Mas eu conheço fulano porque fulano era isso agora não é mais. Então, meu filho, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é semente que caiu no meio dos espinhos e vieram os cuidados da vida, sufocou, morreu. Mas a semente que cai na boa terra, isso aí não tem essa não, ela frutifica mesmo. Então a gente vê que Jó tinha a essência de Deus, ninguém poderia tirar isso. Poderia tocar na carne, poderia, né, como ele falou aqui, ó, até minha pele ficou negra do sol, meus ossos ficaram negros do sol, queimados, entendeu?
Mas eu queria ver quem é que ia tirar a essência do coração de Jó. Quem que ia tirar a virtude do Espírito Santo dentro do coração de Jó? Isso aí ninguém pode roubar de nós, a fé. Não, ninguém pode tirar isso da gente. Não pode, ninguém consegue, só se a gente quiser, né? Largar. Né? É falta de inteligência largar isso, as coisas de Deus. É muita falta de inteligência. Escolher o que perece, Jó poderia dizer, eu quero ficar com a minha riqueza, com o meu ouro, com a minha prata, com meus camelos, com meus gado, com meus filhos, com meus netos, com a minha esposa. Eu escolho isso. Eu escolho isso. E poderia dizer, eu não vou ficar fazendo holocausto, eu não vou servir a Deus em nada, eu vou viver a minha vida. Ele tem direito, ele teria, né? Direito, se ele quisesse. Mas ele via ao longe. A gente vê que ele via muito mais além. Ele via pela fé o Redentor, Jesus Cristo. Meu Deus, olha que mistério. Né? Um profeta Jó foi. Jó foi profeta. Meu Deus, profetizando do Redentor, que em breve Jesus ia levantar na terra. E olha que passou anos, hein? Passou anos. Passou 1.000, 2, 3, 4, 5.000, ou eu acho que até 6.000 anos, mais que o Redentor levantou sobre a terra. O Redentor levantou sobre a terra. E ele já estava aguardando. A carne dele não resistiu. A carne dele foi enterrada. Mas eu quero ver quem ia tirar essa fé de Jó. Satanás lutou. Vai Deus, toca na vida dele. Toca, tira o que ele tem. Tira. E Deus mandou tirar. Tira então, pode tirar. Eu deixo você tirar. E ele não pecou. Então tá. Então toca na carne dele, toca na saúde dele, para o Senhor ver, para tu ver. Se ele não vai blasfemar, se ele não vai te largar, né? E Deus falou, então tá bom, toca então. Ih, meu Deus. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Porque Jó não blasfemou. Jó permaneceu firme na graça de Deus. Oh, glória a Deus. E aí, então, o Senhor veio e deu vitória para Jó. Restituiu a saúde de Jó. Jó ficou forte, Jó ficou bonito. E todos os amigos vieram abraçá-lo, a família dele, ao longe, talvez, né? Ao longe, porque na hora da necessidade, talvez não vieram, mas depois vieram. Vieram muita gente. Deus permitiu que viesse. E aí, então, o estado de Jó ficou melhor do que era antes. Deus deu em dobro para Jó de tudo quanto ele possuía. Se ele possuía 500 mulas antes, o Senhor deu 1.000 mulas para ele, entendeu? E o Senhor restituiu. E ele foi abençoado, um homem próspero, muito mais próspero, porque ele tinha o maior tesouro que ele poderia ter na vida, o próprio Deus. Tendo Deus, a pessoa tem tudo. Ainda que não tenha bens materiais, mas tem o maior tesouro, a fé. A fé, ela é uma grande ferramenta. Ela é essencial, ela é a chave, a palavra do Senhor fala que é para nós tomar sobretudo o escudo da fé, sobre todas as armas. Porque por ela
a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com a fé é restituído coisas. Com a fé a gente alcança o céu. Se você disser assim, eu não vou orar não, porque eu oro, quanto mais eu oro é pior, as coisas vão de água abaixo, então eu não vou orar mais não. Então, se a sua fé ela alcança isso, então você vai alcançar isso. Tudo vai de água abaixo para você. Se você tiver fé que a tua oração, ela sobe ao céu como aroma suave e está diante do papai, alcançando ou não, isso acontece. Tudo a fé rege. Eu posso ter fé que hoje vai ser um dia bom para mim. Mas se eu levantar e falar assim, já perdi meu dia, então você tem fé que você perdeu o seu dia. Entendeu? Isso é fé. Né? Então, isso ninguém pode tirar da gente. A gente precisa ter essa fé, zelar por ela. Né? Não é isso? E nós temos que parar de falar assim também. A gente tem esse costume. Nossa, o tanto que eu fiz por ela. Não é isso que a gente fala? Nossa, olha, você precisa de ver, menina. Ela chegou aqui numa situação difícil. Eu ajudei essa pessoa. Não foi isso que Jó falou ali no comecinho? Jó também falou isso. Os filhos dos homens passaram perto de mim, chutavam, cuspiam. Eles não tinham comida, comiam raízes, né? Mas a gente não tem que pensar assim, não. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? E o que a tua mão direita dá, a esquerda não tem que saber de nada. Mas o papai recompensará cada um. E Deus recompensou Jó por todos os benefícios que ele fazia para as pessoas, porque ele não só fazia por ele, para a família dele, não. Ele abrigava as pessoas que eram expulsos de outras terras, pessoas doidas, pessoas que, sabe essas pessoas malucas? Sabe essas pessoas que você não tem nem paciência de conversar porque elas são terríveis, drogados, maltrapilhos? Então, ele abrigava, ele fazia bem para todo mundo. Então, sabe por quê? Porque ele estava ligado com Deus. Ele estava tão feliz com Deus na sua vida que ele não tinha só para ele, mas ele queria também repartir com muitos aquela alegria interior. É como diz aquela palavra, aquele versículo, né? Ainda que o exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Tá faltando um braço, mas o interior está renovado. Tá faltando uma perna, um pé, o interior está renovado. Ainda que o exterior se corrompa, né? Que a carne se corrompe. Mas a gente nunca pode perder a essência, né? Vamos ficar com essa palavra nesse sábado mais maravilhoso, né? Graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui, né? Olha aí, dia 11 de março de 2023. Oh, glória! O Senhor nos acordou para a gente ter mais uma oportunidade de ser melhor, né? Deus abençoe seu dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém.